Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da 4ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja repleto de Deus. Neste dia 5 de fevereiro, quando a Igreja celebra a memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Então, de um modo muito especial, contamos com a intercessão desta santa tão querida sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 5 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 6, nos versículos de 30 a 34. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho do dia de hoje, nós vemos os discípulos que voltam da missão para a qual tinham sido enviados. Voltam cheios de entusiasmo, contando as maravilhas que Deus tinha realizado através deles. Então Jesus percebe que eles estão cansados e Jesus os chama para um lugar deserto, para que possam ali descansar,
repousar um pouco, para depois retomarem com Jesus a missão. A verdade é que quando chegam em um determinado lugar, ao invés de terem sossego, uma grande multidão começa a aproximar-se. O que eles fazem? Simplesmente viram as costas para a multidão? Afinal de contas, eles estavam necessitados do descanso. Por acaso abandonaram a multidão e seguiram avante? Não. Jesus é o primeiro que, olhando para aquela multidão, diz a palavra de Deus, sentiu compaixão. Talvez os apóstolos poderiam reclamar, dizendo: puxa vida, hoje que nós tiramos para um descanso, nós não podemos descansar, temos que trabalhar de novo, não podemos ficar sós. Mas, ao contrário, ao verem a compaixão do coração de Jesus, também eles se enchem de compaixão. E Jesus não pôde abandonar aquela multidão, mas começou a ensinar-lhes. A beleza desse evangelho nos mostra que o verdadeiro alimento e primeiro alimento é a verdade que sai da boca de Deus. É a mensagem salvadora de Cristo. É verdade, as pessoas têm fome de pão, sim, e nós devemos fazer com que não falte o pão para os irmãos, sobretudo os mais necessitados. Mas a fome primeira é da palavra de Deus. O próprio Jesus disse ao diabo quando foi tentado no deserto: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas uma coisa importante, irmãos, é que Jesus nem os discípulos abandonam o descanso ou a necessidade de descansar. Não, todo ser humano tem a necessidade de descansar, de ter um momento para si, um repouso. Eles apenas adiam um pouquinho mais, por causa daquela multidão que não poderia ser abandonada. Certamente que depois daquele momento em que Jesus continuou a ensinar-lhes, continuaram para o deserto e tiraram os seus dias de descanso como era necessário. Sim, é importante sinalizar isso, que todos nós devemos ter o nosso momento de repouso, de descanso, para que possamos reabastecer nossas forças e continuar a missão. Se não for assim, ninguém consegue. Quantas vezes Jesus se afastou até mesmo dos 12 para o alto da montanha, onde poderia repousar e ao mesmo tempo estar ligado ao Pai pela oração. Todo ser humano sente a necessidade do descanso. Mas o destaque que eu queria dar a esse evangelho era justamente esse. Jesus adia um pouquinho o seu momento de descanso com os apóstolos, para continuar ali a sua missão, para mostrar-se presente na vida daquele povo que o buscava, para sentir compaixão. Que Jesus nos ajude também a ter o discernimento daquilo que devemos fazer, a maneira que devemos fazer, para melhor servir a Deus e melhor servir aos irmãos. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora e Santa Águeda, que hoje celebramos, rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.